Começando a correção aí de plano cartesiano, né? Então nós temos 6 exercícios para trabalhar aí. Vamos começar a resolver esses exercícios. O primeiro exercício de plano cartesiano fala o seguinte: observe os pontos representados no plano cartesiano abaixo. Então a gente tem esses pontos aí. O par é ordenado 2 menos 1 está representado nesse plano cartesiano pelo ponto. Bom, então vamos lá, gente. Recordando, o que é um plano cartesiano? Plano cartesiano é um conjunto de duas retas que se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho uma reta na horizontal, que é chamado de abscissa, ou também conhecida, né, nesse caso aqui, como eixo X, certo? E nós temos uma outra reta na vertical, né, que também é conhecida como eixo Y. Olha aqui, ó, Y. Beleza? Então, nós temos o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Ao se cruzarem, eles formam um ângulo de 90 graus. Nós dizemos que eles são perpendiculares. Então, o ângulo de 90 graus aqui, tá? Dizemos que eles são perpendiculares. E eles dividem o espaço em 4 partes, que são chamadas de quadrantes. Então, nós falamos sobre isso também na nossa explicação. Os quadrantes é o seguinte: para o eixo X, ele vai ser positivo do lado direito do eixo Y e negativo do lado esquerdo do eixo Y, que é o ponto de cruzamento, né? Olha só, aonde o X cruza com o Y é exatamente nessa região aqui, ó. Aqui é chamado de origem das posições, tá? Que é a coordenada 0, 0, ou seja, x vale 0 e y vale 0. Maravilha. Então, à direita desse 0, né, eu tenho os valores positivos para x. À esquerda desse 0, eu tenho os valores negativos para x. Para cima do 0, eu tenho os valores positivos para o y, e abaixo do 0, eu tenho os valores negativos do y, ok? Então, tanto o x quanto o y, dependendo da posição que o ponto estiver, ele vai ter um valor positivo ou negativo. Beleza. O exercício falou, ó, x vale 2, porque é sempre assim. A palavra par ordenado é um conjunto de dois valores que representam as coordenadas x e y. Então, é sempre assim, ó, o primeiro é x, o segundo é y. Então, basta você prestar atenção nisso aqui. O primeiro valor faz referência ao eixo x, o segundo valor faz referência ao eixo y. Então, se ele está dizendo que x vale 2 e que y vale menos 1, é só eu olhar x2 do lado positivo. Olha aqui o x2, ó. Y menos 1 é para baixo. Quando o y é negativo, é para baixo. Olha aqui, ó, menos 1. Ó. Aonde que eles se cruzam? Ó? É só verificar aqui. Ó. Onde que cruza? 2 e menos 1. Então, o ponto é exatamente esse, localizado na letra R. Então, é só marcar o X aqui na letra R. Então, é bem tranquilo a resolução. Basta você observar qual é o valor de x, qual é o valor de y, fazer o cruzamento. Então, do x parte uma reta paralela ao y, que é na vertical, ou para cima ou para baixo. No ponto y, que no caso aqui é o menos 1, vai partir uma reta na horizontal, paralela ao eixo x, que pode ser para a direita ou para a esquerda, depende do valor. E aonde elas se cruzarem, exatamente naquele ponto está localizado, no caso aí, a letra R. Beleza? Então, é isso aí, esse exercício. Tranquilo, então, pessoal. Vamos lá. Continuando, exercício 2, exercício 2. Uma situação muito comum que vocês vão encontrar em avaliações é a representação de uma figura no espaço e pode ser solicitado as coordenadas dos seus vértices. Professor, falou grego comigo. O que é um vértice, gente? Quando eu tenho uma figura geométrica,
uma figura plana, pode ser um triângulo, como é esse caso, um quadrado, um retângulo, um trapézio, enfim, qualquer polígono, tá? Esse polígono, ao ser desenhado no espaço, no plano cartesiano, os seus vértices... Professor, mas eu não sei o que é vértice. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma figura, ó. Esse aqui é um lado da figura. Esse aqui é outro lado da figura. Esse aqui é outro lado da figura. Esse aqui é outro lado da figura. E esse aqui é outro lado da figura. Observe, eu desenhei uma figura de 5 lados aqui, tá? O que é vértice? Vértice é o ponto de encontro desses lados, ó. Aqui eles se encontram, aqui é um vértice, ó. Aqui é um vértice. Aqui é outro vértice. Aqui é outro vértice. Então, vértice é o ponto de encontro dos lados da figura. Os lados da figura, tá? A gente vai estudar depois melhor isso em geometria plana. Isso aqui é chamado de aresta. Cada lado também é chamado de aresta. Você pode falar lado do polígono ou aresta do polígono. Então, a palavra aresta e lado é a mesma coisa. E vértice é o ponto de encontro. É onde um lado encontra com o outro. Maravilha. Esses pontos, então, eles podem ser representados no plano cartesiano. Basta eu projetar ele para x e projetar ele para y. Então, ele vai ter uma projeção em y e vai ter uma projeção em x. Então, quando o exercício disser assim, os vértices do triângulo representado no plano cartesiano são... O que ele quer saber? O que é determinar um ponto? Então, preste muita atenção nessa linguagem matemática. Quando o exercício fala assim para você, determine um ponto, ele está dizendo, em outras palavras, para você determinar o par ordenado que localiza esse ponto no espaço. Então, determinar um ponto é nada mais, nada menos do que encontrar as suas coordenadas. E o que são coordenadas? É o par ordenado, um valor para x e um valor para y. Professor, sempre vai ter um valor para x e para y? Sempre, gente, sempre. Mas e se não existir? Não tem como não existir, só se o ponto não existir. E esses valores de x e y, eles podem até serem iguais. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Mas é um valor para x e outro valor para y. Nada impede de ser o mesmo valor para os dois. Mas, quando isso acontecer, vai ter um valor para x e vai ter um valor para y, mesmo que sejam iguais, tá? Mas sempre irá existir. Então, determinar os vértices desse triângulo é determinar a coordenada de localização desse ponto. Então, vamos lá. O ponto A, olha aqui, o ponto A está bem aqui, ó. Projetando ele no eixo x, eu vou ter menos 2. Projetando ele no eixo y, eu tenho 5. Então, eu sei que A é menos 2 para x, 5 para y. O ponto B, olha só, o ponto B está aqui. Em x ele vale menos 3 e em y ele vale 1. Então, o B, menos 3 para x e 1 para y. Tá? Só isso aqui já era suficiente para eu resolver. Mas vamos fazer o C aqui, tá? C em x ele vale 3 e em y ele vale 4. Então, o ponto C é 3 para x e 4 para y. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para a ordem, tá? Primeiro vem o valor de x, depois vem o valor de y. Por quê? Porque a coordenada é x, y. Professor, e se eu colocasse 4 e 3 aqui, se eu invertesse, não daria certo? Não, gente. O primeiro valor é para x, o segundo valor é para y. Não pode inverter, tá? Isso é regra, tá? De determinação da localização.
A regra diz, o primeiro valor a ser informado é sempre o de x, o segundo valor é o do y, tá? Então, de acordo com essas coordenadas, menos 2 e 5, olha só, letra C aqui, ó. Aliás, só pela letra A já dava para a gente responder. O único que tem menos 2 e 5 é a letra C, né? Então, já estaria respondido. Professor, eu não precisaria nem olhar os outros? Não, se você pegou que o A é menos 2 e 5 e só existe uma possibilidade de menos 2 e 5 aqui, então com certeza a resposta vai ser essa letra C. Ah, professor, mas e se tiver outra resposta? Não tem, gente, não tem. Se tiver outra, está errado, vai ser anulada a questão. Só pode ter uma alternativa certa. Nesse caso aí, desse tipo de exercício, só tem uma alternativa correta. Então, não tem como ter duas respostas. Então, caso você esteja fazendo aí uma avaliação, um Enem ou um vestibular qualquer, a partir do momento que você identificou uma alternativa, pode ir firme nela, porque não pode ter duas alternativas. Beleza? Então é isso daí. Então vamos lá, galera. Continuando a correção dos exercícios, agora vamos para o exercício 3. Mais uma questãozinha que já foi cobrada na Prova Brasil, né? A Prova Brasil, gente, é uma avaliação realizada pelo Ministério da Educação, ou INEP, né? Eles realizam essa avaliação a cada 2 anos. Então, são questões que visam aí verificar a proficiência do aluno, ou seja, a capacidade de resolver problemas utilizando de competências e habilidades. E uma das competências que é cobrada nessa avaliação é exatamente essa: localizar um ponto no espaço, localizar um objeto no espaço, enfim, saber fazer essa leitura no plano cartesiano. Para isso, como eu já disse, nós temos o plano cartesiano formado por 2 eixos, um horizontal, que é a abscissa, e outro vertical, que é a ordenada. Às vezes, pessoal, não aparece de forma direta o eixo X e o eixo Y. Pode aparecer simplesmente um quadro, uma tabela, mas que caracteriza um plano cartesiano. É esse caso aí, por exemplo. Nós temos aí um quadro, um retângulo, né? Observem que na horizontal eu tenho letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ó, eu tenho letras. Então essas letras, elas estão na horizontal, e horizontal representa o eixo X, tá? Os números estão na vertical, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números representam o eixo Y. Por quê, professor? Porque eles estão dispostos verticalmente. Então é sempre assim: horizontal é o X, vertical é o Y. Tranquilo? Guardem bem isso. Vou repetir: eixo horizontal, eixo das abscissas, eixo do X. Vertical, eixo das ordenadas, eixo do Y, ok? Independente de aparecer o plano cartesiano ou não. Então vamos lá. No esquema acima, estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza. Lembrando o seguinte: o par ordenado é formado por uma coordenada de localização. O primeiro valor representa a posição no eixo X, o segundo valor representa a posição no eixo Y. Não esqueçam disso. Então ele disse o seguinte, que nesse esquema, né, estão localizados alguns pontos da cidade e ele quer saber qual é o ponto que está localizado nesta coordenada 5G, ou seja, o x vale 5 e o y vale g. 5 para x, g para y. Aí, galera, aqui só tem um detalhe agora, tá? Que o eixo x, que é a horizontal, ele está representado por letras. E o eixo y está representado por número. E aqui houve uma inversão. Na verdade, não era, eu acho, 5G.
Era para ser G5, tá? Tá uma inversão aqui nesse exercício. Deve ter sido algum erro de digitação. Por quê? Porque o X é letra e o Y é número. E aqui está invertido, tá? Então, vamos corrigir isso aqui. Na verdade, é G5, ok? Corrigindo, então. A localização dessa coordenada é G para X e 5 para Y. Agora, vamos lá. Como que eu faço essa leitura? No eixo X, na horizontal, G. Está aqui o G, ó. Está aqui o G. No eixo vertical, o número 5. Está aqui o 5, ó. Então, G está aqui, desce, 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 desce. E o 5 vem para cá, ó, até encontrar com G. E eles vão se encontrar exatamente nessa posição aqui, ó. Que é a posição, que é o ponto Y. E o ponto Y está aqui, ó. O ponto Y representa o cinema. Então, resposta letra D, tá? Então, só façam essa correção no caderno de vocês, não é 5G, é G5, tá? Porque, como eu disse, o primeiro valor é X e o segundo valor é Y. Então, como o X é só letra, tem que vir a letra primeiro. E o Y é só número, tem que ver o número por segundo, tá? Então, é G5, beleza? E aí a resposta seria cinema. Beleza, então vamos lá. Exercício número 4. Na figura abaixo, encontram-se representados no plano cartesiano os pontos M, N, P e Q. Dentre esses 4 pontos, o único que apresenta ambas as coordenadas negativas é... Aí ele dá as alternativas para a gente escolher. Veja bem, gente. Essa é uma resposta fácil de se dar na medida que a gente entende a sinalização do X e do Y em cada quadrante. Então, eu vou abrir uma tela em branco aqui para a gente recordar isso aqui. Na explicação que nós fizemos, nós desenhamos lá o eixo Y e o eixo X. Tá? E nós dissemos que esses eixos, ao se cruzarem, eles dividem o espaço em 4 pontos, que são chamados de quadrante. Então, eu tenho aqui primeiro quadrante, aqui é sempre no sentido anti-horário, segundo quadrante, aí eu tenho aqui embaixo terceiro quadrante, tá? E tenho aqui mais à direita embaixo quarto quadrante. Agora lembrem o seguinte, eu disse para vocês que o X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Sempre a partir do encontro aqui, ó, que é a origem, que é o zero, tá? É a origem do sistema. Para a direita, positivo X, ó, positivo, positivo, e assim ele vai ser, tudo positivo para a direita. E para a esquerda do zero, o X ele é negativo, tá? O Y ele é positivo para cima, ó, e para baixo o Y é negativo. O Y é negativo, beleza? Então, positivo para cima, negativo para baixo. Quer dizer que no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y são positivos, ó. Positivo para o X, positivo para o Y. No segundo quadrante, o X aqui é negativo, mas o Y é positivo. No terceiro quadrante, o X é negativo e o Y também é negativo. No quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Então, esses aqui são os sinais que cada ponto vai ter, dependendo da localização dele no espaço, tá? Sendo assim, como a pergunta lá é qual é o ponto em que é negativo para ambos, para x e para y, então ele está fazendo referência ao terceiro quadrante,
Porque somente no terceiro quadrante o x e o y são negativos. Ó, o x é negativo e o y também é negativo. Os dois são negativos no terceiro quadrante. Então, basta verificar qual é o ponto que está localizado no terceiro quadrante. Então, vamos voltar lá. Olha só. O M está no primeiro quadrante, que é o primeiro. O N está no segundo quadrante. O P está no terceiro, olha aqui o que nós estamos procurando. E o Q está no quarto quadrante. Então, o que é negativo? Dentre esses pontos, o único que apresenta ambas coordenadas negativas é o ponto P, porque ele está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o x e o y são negativos. Então, resposta, letra P, galera. Maravilha? Então tá, só reforçando, o x e o y têm dois quadrantes que eles possuem o mesmo sinal e dois quadrantes que eles possuem sinais diferentes. Então, no primeiro quadrante, x e y são positivos, iguais. No terceiro quadrante, x e y são negativos, portanto, iguais. Já no segundo e no quarto, eles possuem sinais diferentes. No segundo, o x é negativo, o y é positivo. E no quarto, inverte. O x é positivo e o y é negativo. Fiquem atentos nisso daí. Vamos lá. Quinto exercício. No sistema de eixos cartesianos, é verdade que, olha só, no sistema de eixos cartesianos, portanto, plano cartesiano, eixo x e eixo y, tá? Então, é isso aqui, ó. Eixo x, eixo y e eixo x, tá? X, y. O que é verdade nisso daqui? 3 e menos 2 pertence ao primeiro quadrante? 3 para x, ó. 1, 2, 3. Menos 2 para y. Menos 1, menos 2. Está aqui embaixo, ó. Ó, onde que esse ponto vai estar? Esse ponto está no quarto quadrante, ó. Então, ele está dizendo que pertence ao primeiro. Isso aqui é falso. 2 e menos 1 pertence ao segundo quadrante. 2 para x, 2 está aqui. Menos 1 para y está aqui, ó. 2 e menos 1, ó. Onde está? No quarto quadrante e não no segundo. Então, isso aqui também é falso. Menos 1 e menos 3 pertence ao terceiro quadrante. Menos 1 para x, está aqui, menos 1. E menos 3 para y, está aqui embaixo, menos 3. Então, ó, esse ponto vai estar exatamente aqui, corretíssimo. Aqui é o terceiro quadrante. É claro que se você já lembrasse do sinal, você nem precisava estar fazendo isso. Se você lembrar que no terceiro quadrante x e y é negativo, só olhando por aqui você já iria identificar. Ó, isso aqui é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Vamos fazer a letra D? O ponto 2 e 4 pertence ao quarto quadrante. 2 para x, 4 para y. 4 para y positivo é para cima o y. Ó. 2 para x, 4 para y. Então, aqui é primeiro quadrante e não no quarto quadrante. Então, essa questão também ela é falsa. Beleza? Então, identificando os sinais de cada quadrante, fica fácil da gente resolver isso aí. Tranquilo? Vamos que vamos então, galera. De boa. Volto a reforçar a necessidade de entendermos bem os sinais de cada quadrante. E aí, o sexto exercício diz assim. A rosa dos ventos é um instrumento de orientação baseado nas 4 direções principais e 4 direções intermediárias, que são chamados de pontos cardeais. A rosa dos ventos corresponde à volta completa do horizonte e surgiu da necessidade de indicar exatamente uma direção, que nem mesmo os pontos intermediários determinariam, pois um mínimo desvio inicial torna-se cada vez maior à medida que vai aumentando a distância. Gente, muito importante, né? Então, isso aqui é muito empregado na topografia, né? Que é naquela parte de medições de terras, os engenheiros agrônomos, os técnicos em agronomia, eles antigamente, hoje existem aparelhos que fazem leituras via GPS, né? Já está mais moderno. Mas antigamente eles usavam
um instrumento chamado teodolito. E aí ficava uma pessoa numa ponta com uma vara, né, que é uma régua, e, e o técnico ele ficava com esse instrumento. Aí ele focava aquela reta e ia determinando a orientação. E ali ele ia fazendo as medidas, anotando tanto grau a norte, tanto grau a sul, a leste, a noroeste. E assim eles faziam as medições da Terra, né? Para poder dar a localização, né? Geográfica dessa terra que ele estava medindo ali. E essa rosa dos ventos, esse é um instrumento de orientação, tá? Porque e se ele errar um mínimo grauzinho que seja, se houver um desvio, no início, um pequeno grau, você vai falar, professor, mas foi só 0,5 de diferença. 0,5 numa distância de 100 metros pode não ser muita coisa. Mas 0,5 numa distância de 1.000, de 10 mil metros, gente, é muita diferença. Porque imagine, é como se fosse um ângulo. Ele começa pequeno, mas conforme você vai indo, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Então, quanto maior for a distância, maior será a diferença lá no final. Por isso é muito importante seguir rigorosamente, em casos de medições, ser exatamente aquele valor que é indicado. Tá? Bom, mas enfim, só para a gente entender esse instrumento. Aí o exercício diz assim: Rogério sai de um ponto A e chega a um ponto B, seguindo as orientações abaixo. 100 metros para norte, 50 metros para leste, 50 metros para norte, 100 metros para oeste e 200 metros para sul. Então, nós temos aí os pontos cardeais, que são as coordenadas norte, sul, leste e oeste. Então, entendam assim: norte é para cima. No caso, olhando de frente para um papel ou para algo que está sendo representado, norte para cima. Sul para baixo, leste para a sua direita, oeste para a sua esquerda, ok? De frente. Então tá aqui os pontos que você tem que observar, ó, norte para cima, aqui embaixo, ó, na direita, sul para baixo, leste para a direita e oeste para a esquerda. Então se falar norte, você sabe, é para cima. Se falar leste, é para a direita. Se falar oeste, é para a esquerda. Se falar sul, é para baixo, ok? Bom, aqui não dá para a gente verificar se as medições estão exatamente corretas, mas dá para a gente precisar se ele virou para a posição correta. Se foi para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, tá? Então, Rogério sai do ponto A. Vamos ver a letra A. Olha aqui, ele sai do ponto A. Tá aqui, ó. Ele caminha 100 metros para norte. O que é norte? É para cima. Ele está para cima? Tá. Então tá certo. Até aqui tá certo. Beleza. Ele chegou aqui nesse ponto. O que Rogério fez aqui? 50 metros para leste. O que é leste? É direita. Ele virou para a direita? Virou. Então tá certo até aqui. Se daqui até aqui tem 50 metros, não sei, gente, mas ele virou certo. Aí ele chegou nesse ponto. O que ele fez? Falou para ele virar 50 metros para norte. Então, norte para cima, tá certo? Ó, ele foi para cima, beleza. Tá? Aí, quando ele chegou aqui nesse ponto, o que ele fez? 100 metros para oeste. Oeste é a esquerda, olha só. Virou para esquerda. Então, tá certo. Beleza. E quando ele chegou aqui, o que ele fez? 200 metros para sul. E ele chegou aqui e virou para baixo. Sul é para baixo. Tá? Apontando para baixo. Então, observa que esse trajeto aqui está exatamente correto com relação ao trajeto. Tá? Agora, vamos verificar, por mais que ele não colocou as distâncias, mas vamos precisar se a distância está certa. Olha só. Ele não falou que andou 100 metros para norte, então eu sei que essa distância daqui até aqui tem 100 metros. Beleza. Essa distância daqui até aqui, aí ele falou assim, ó, 50 metros para leste, então aqui é 50. Tá? 50. Depois ele falou 50 metros para norte, quer dizer que essa distância aqui é 50.
Conclusão, gente. Se daqui até aqui é 100 e daqui até aqui é 50, ó, 50, 50, e daqui até aqui é 100. Tudo isso aqui, daqui até aqui embaixo, vai ter 150. Entendem isso? Beleza. O que aconteceu na última volta? Ele falou que ele caminhou 200 metros para o sul. E ele caminhou tudo isso, ó. E daqui até aqui não tem 200 metros, tem 150 metros. Então tá errado isso aqui, porque ele parou exatamente, ó, na mesma posição que ele saiu. E aí só dá 150 metros. Esse ponto tinha que descer mais 50 metros aqui embaixo para ser correto, para dar os 200. Então, conclusão. Isso aqui é falso. Tá? Agora, vamos verificar a letra B. Saiu do ponto A, norte, foi para cima, 100 metros. Tá certo, 100 metros. Aí virou para leste, 50 metros, tá certo. Depois foi para norte de novo, mais 50. Depois virou 100 para oeste, então aqui mais 100, tá certo. E depois desceu 200. Agora, essa aqui está correta. Por quê? Olha o ponto B. Olha aqui o ponto A, ó. O ponto A está aqui, ó. Então, até aqui dá 150. Porque eu tenho 100, 100 aqui, mais 50 aqui. Então, eu tenho 150. Aí, mais esse pedacinho, que pelo menos visualmente parece ser do mesmo tamanho, eu teria mais 50. 150 mais 50, 200. Resposta correta, letra B. Essa é a verdadeira. Já a letra C e a letra D já estão furadas. Olha só. A letra C fala que ele foi para norte. E aqui ele desceu, gente. Se desceu, foi para sul. Então já está errado. Já logo de cara. Ele está descendo e descer é para sul. Aí aqui, na letra D, ele saiu do ponto A. Subiu, tá certo. Norte, beleza. Depois, leste, direita, beleza, tá certo. Tá? Depois, norte, aí ele desceu, gente, ó. Desceu é sul. E aqui ele tinha que ter subido, tá? Aí ele desceu. Então, também já está furada. Essa daqui é falsa, tá? Falsa. Então, resposta correta, letra B. Essa é a resposta correta, tá? A letra D é falsa. Tranquilo? Tranquilo então, galera? Então é isso. Segue aí a resolução dos exercícios de plano cartesiano. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pode mandar lá um recadinho, manda uma mensagem, que nós estamos inteiramente à disposição. Fiquem com Deus, um beijo forte no coração de vocês e até a próxima com a graça de Deus. Tchau, galera!